meu querido, mais um Estudo com Deus começando por aqui. Seja bem-vindo a mais um vídeo, continuando o livro de Romanos aqui. Você gostou do último vídeo? Me diga. Te surpreendeu aquilo que a gente leu ali? Trouxe em seu coração conhecimento de alguma coisa que você ainda não entendia, não conhecia? Fala nos comentários para mim o que você achou do último vídeo. E vamos para nossa leitura sem perder tempo. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 2, versículo 1, em nome de Jesus, e vamos orar, pedir ao nosso amado professor Espírito Santo para nos ensinar todas as coisas neste momento. Em nome de Jesus, amém? Vamos lá. Senhor Jesus, coloca a minha vida, a vida daquele que está assistindo esse vídeo neste momento em tua presença. Te agradecemos por mais um dia e te pedimos, Senhor, sê conosco. Nos ensina, amado e amigo Espírito Santo, todas as coisas. Nos ensine e discipule através da tua palavra. Senhor Jesus, desça sobre nós o espírito da revelação e da sabedoria do Senhor. Nos faça compreender a tua palavra, Jesus. Faça-nos ler e compreender. Revele a tua palavra a nós. Em nome de Jesus, e que a sua palavra seja escrita em nossos corações e dê frutos na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. E bora lá para a nossa leitura da palavra do Senhor. Romanos, capítulo 2, versículo 1, que tem como título Justo Juízo de Deus. Vamos lá. Portanto, tu és indesculpável, ó homem. Qualquer um que julgas, pois no que tu julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois tu que julgas fazes as mesmas coisas. O que Paulo está falando aqui? No último vídeo que nós falamos sobre o homem ter abandonado Deus, ter preferido adorar a criatura em vez do Criador. Então, aqui no versículo 2, ele continua dizendo que tu, homem, todos nós, ele generaliza, ó homem, é indesculpável. Qualquer um que julga o outro se achando melhor, você faz a mesma coisa, você se autocondena porque você também faz a mesma coisa. Ele diz que faz as mesmas coisas. Amém? Continuando aqui no versículo 2. Mas nós temos a certeza de que o julgamento de Deus é segundo a verdade contra os que cometem tais coisas. Quais coisas? O que nós falamos aqui do versículo 29 ao 32 do capítulo 1. Tudo aqui ele fala fornicação, maldade, cobiça, malícia, inveja, e ainda diz sobre idolatria. Então ele está dizendo aqui que o julgamento de Deus é segundo a verdade contra os que cometem estas coisas, que foi falado no capítulo 1. Se você não está entendendo direito, volta, assiste o primeiro vídeo aqui de Romanos para que você possa compreender. Amém? Continuando aqui no versículo 3. E tu, homem, que julgas o que fazem tais coisas, pensas que fazendo-as tu escaparás do julgamento de Deus? Então ele está dizendo aqui, você pensas que você fazendo isso, você vai escapar do julgamento de Deus? Porque muitas vezes é isso que a gente pensa. A gente acha que, mas eu não roubo, eu não assassino. Então acha que vai ser isento das coisas más que faz, porque não faz coisas, vamos dizer assim, moralmente piores. Então ele está dizendo aqui que nós não escaparemos do julgamento de Deus, mesmo com essas coisas muitas vezes, na sua opinião, tão pequenininhas. Mas isso não é nada, é uma fofoquinha. Deus vai julgar todas as coisas naquele dia. Amém? No versículo 4. Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade. O que é benignidade? Bondade. E paciência, e longanimidade. O que é longanimidade? Demorar para irar-se, demorar para ficar bravo, vamos dizer assim. Não sabendo que a benignidade, no caso a bondade de Deus, te leva ao arrependimento. Então está dizendo aqui que a bondade de Deus nos leva ao arrependimento. Mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente. O que é um coração impenitente? Que se obstina no erro. Um coração teimoso. Vou ler novamente. Mas segundo a tua dureza e teu coração teimoso, obstinado no erro, entesouras para ti mesmo. Quando dizem tesouras, acumula, guarda para ti mesmo, ira para o dia da ira e da revelação do justo julgamento de Deus. Meus irmãos, é muito importante você
buscar o significado das palavras, principalmente quando você tem uma Bíblia com a linguagem mais complexa, como eu tenho, eu estou aqui na King James 1611, é uma leitura mais difícil. Então, se você não pesquisa, não vê no dicionário o significado das palavras, você não vai compreender o contexto, você precisa saber o significado. Então, isso vai te ajudar muito na compreensão da palavra de Deus, amém? Continuando aqui, o qual retribuirá a cada homem segundo os seus atos. É o que eu acabei de falar. Muitas vezes você acha que o fato de você não roubar, você não matar, você é melhor que o outro. Mas muitas vezes o seu pecado, que parece ser tão pequeno, é pecado como qualquer outro. Não existe um pecadão, um pecadinho. É claro que a proporção de um assassinato, o fato de ser um derramamento de sangue, é algo um pouco pior, Mas diante de Deus é tudo pecado. Não existe um melhor, um maior, um pior. Tudo é pecado. Então Deus vai nos julgar segundo as nossas obras. Não importa se o nosso pecado na nossa concepção é menor. Isso aí Deus nem vai levar em consideração. É tão pequeno, não fiz nada. Só falei mal do meu irmão. Olha, não é nada isso aí. Meu irmão, tudo tá sendo anotado. E no dia do juízo final, vai abrir lá o livrinho e vai mostrar tudo que você falou e fez. Mesmo que para você pareça pequenininho. Todos nós seremos julgados segundo as nossas obras. Continuando no versículo 7. Vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e imortalidade. Mas indignação, que significa repulsa, e ira aos que são contenciosos, no caso briguento, que fazem contenda, e não obedecem à verdade, mas obedecem à injustiça, no caso a perversidade, a maldade. Então aqui está dizendo vida eterna aos que perseverarem em fazer o bem, e indignação, repulsa e ira naquele dia, aqueles que são briguentos e que desobedecem à justiça. Amém? Continuando no versículo 9. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do gentil, no caso não judeu. Mas glória, honra e paz, todo homem que pratica o bem, primeiramente ao judeu e também ao gentil, porque não há acepção de pessoas para Deus. O que Paulo está falando aqui? Que ele está dizendo aqui, quando ele fala no versículo 9, tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente ao judeu e também ao não judeu. Então, logo depois aqui, no versículo 11 ele diz, porque não há acepção de pessoas para Deus, significa que Deus vai julgar o judeu e o não judeu igualmente. Não vai ter diferença só porque eles são, vamos dizer assim, o povo escolhido de Deus, que é o povo israelita, ou nós que somos o povo que foi escolhido depois, foi chamado depois, por causa que o próprio judeu o rejeitou Jesus, nós vamos ser julgados igualmente. Não tem acepção de pessoas diante de Deus, todos seremos julgados de forma igual, de acordo com as nossas obras naquele dia. Versículo 12. Porque todos os que pecaram sem lei também perecerão sem lei. E todos que pecaram na lei serão julgados pela lei. No caso aqui está falando que todos seremos julgados. Os que conhecem a lei, no caso os judeus, e os que não conhecem a lei também serão julgados com outros critérios, mas também serão julgados. Todos seremos julgados. Versículo 13. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os praticantes da lei serão justificados. Então não adianta, meu irmão, você só ouvir o que nós estamos lendo, você ir na sua igreja, escutar a palavra de Deus, a pregação, você escutar uma pregação em casa e não praticar. Não muda nada na sua vida, é isso que está dizendo. Não vai te justificar o você ouvir. O que vai te justificar, vai te salvar, vai te fazer santo diante de Deus é as suas práticas, não aquilo que você ouve. Não muda a sua vida só ouvir essa palavra, mas se você praticar ela, isso transformará a sua vida. Versículo 14. Porque quando os gentios, no caso os não judeus, que não têm lei,
fazem naturalmente as coisas contidas na lei, não tendo eles lei, são a lei para si mesmo, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando também a sua consciência e os seus pensamentos, ou acusando-os, ou defendendo-os. Então ele está dizendo aqui que aqueles que não são judeus, que não têm a lei de Moisés, vamos dizer assim, e que praticam a lei, mostram que a lei está escrita em seu coração. Porque, meu irmão, todos nós nascemos com uma consciência dentro de nós e nós sabemos o que é certo e o que é errado. Lá no nosso íntimo, nós sabemos. E aqui está dizendo que a nossa consciência, que ela testifica também a sua consciência e os seus pensamentos, acusando-os ou defendendo-os. Então, na nossa consciência, nós somos acusados ou não, de acordo com aquilo que nós fazemos. Mesmo a gente que não conhece, vamos dizer assim, a lei de Deus, até aqueles que são ignorantes, vamos dizer assim, sobre Deus, que não têm o evangelho de Cristo, dentro deles é como se fizesse parte do seu próprio DNA. Eles sabem, eles têm uma consciência do que é certo e errado. E a sua própria consciência vai os acusar ou não, vai os defender, de acordo com aquilo que eles fizerem. Amém? Versículo 16. No dia em que Deus julgar por meio de Jesus Cristo, os segredos dos homens conforme o meu evangelho. Versículo 17. Eis que tu, que és chamado de judeu, e descansas na lei, e te vangloria em Deus, e reconheces a sua vontade e aprova as coisas mais excelentes, sendo instruído pela lei, versículo 19. E confias que tu és guia dos cegos, luz dos que estão em trevas, instrutor dos insensatos, mestre de crianças, que tens a forma do conhecimento da verdade na lei. Tu, pois, ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que um homem não deve furtar, tu furtas? Tu que dizes que um homem não deve cometer adultério, tu cometes adultério? Tu que abominas os ídolos, tu cometes sacrilégio, quando sacrilégio sacrilégio é desrespeitar ou profanar algo sagrado. Tu que te vanglorias na lei por meio da infração da lei, tu desonras a Deus? Porque o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós, como está escrito. O que ele está falando aqui, você que é judeu, que conhece a lei, que sabe a vontade de Deus, você que se diz guia dos cegos, luz entre as trevas, você prega que não pode cometer adultério e comete. Você diz que não pode roubar e rouba. Você diz que não pode abomina os ídolos, mas você desonra o que é sagrado. Você está, aí diz aqui no final, no versículo 24, porque o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Por quê? É o que acontece muitas vezes conosco na igreja. Nós nos dizemos cristãos, nós pregamos tanto, nos tornamos religiosos, mas aquilo que a gente prega, a gente faz. Então, o povo do mundo olha para as nossas vidas e fala, ih, esse crentinho é um crente meio crentinho aí, santo do paoco. É um crente de mentira. E aqui diz, versículo 24, porque o nome de Deus é blasfemado entre os gentios, no caso os não judeus, por causa de vós. E nós podemos trazer isso para a nossa vida. O nome de Deus é blasfemado no meio do mundo por causa das nossas atitudes. Porque nós não somos crentes de verdade, só de fachada. Vivemos uma vida de hipocrisia, somos fariseus, sepulcro caiado. Falamos, mas dentro de nós está vazio. Nós não temos uma vida transformada e restaurada. Nosso comportamento, nossas falas, nossas atitudes mostra o quê? Que nós continuamos mais piores do que o povo do mundo. E isso faz quantos se afastarem do caminho de Deus. Quantos têm, o nome de Deus é blasfemado no mundo por causa de nós, de mim, de você. Porque nós vivemos uma vida de hipocrisia, vivemos uma vida de falsidade, só de religiosidade, não temos uma vida transformada. Quantos de nós, meu irmão, somos mentirosos, adúlteros, ladrões, fofoqueiros, encrenqueiros, nós brigamos no meio da rua. Quantos crentes você vê brigando no meio da rua, meu irmão?
E na palavra de Deus diz que, se possível for, tenha paz com todos. Mas nós julgamos, nós metemos a boca naqueles que estão ali pecando. Mas quem somos nós? Quantos se desviam, se perdem do caminho de Deus por causa de nós mesmos, crente? Que possamos tomar essa palavra para as nossas vidas e possamos nos lembrar disso, para que a gente possa ser um exemplo, ser verdadeiramente luz, ser verdadeiramente guia dos cegos, para que a gente não permita que o nome de Deus é blasfemado no meio dos não crentes, em nome de Jesus. Continuando aqui, no versículo 25. É o que eu digo, meu irmão, a palavra de Deus, ela é mais cortante que uma espada. Você não tem como ler ela e continuar o mesmo. Você lê ela, alguma coisa tem que mudar aqui dentro de você, não é possível. Porque você começa, isso te confronta. Se ela não te confronta, tem algo de errado, meu irmão. Então leia a palavra de Deus. Você quer transformação de vida? Você quer ser liberto? Leia a palavra de Deus. Ela vai te libertar do que é necessário. Ela vai fazer uma metanoia aqui, ó. E a sua vida vai ser transformada em nome de Jesus. Continuando aqui no versículo 25. Porque a circuncisão é verdadeiramente proveitosa se tu guardas a lei. Mas se tu é transgressor da lei, a tua circuncisão se torna incircuncisão. O que é a circuncisão? É o corte do órgão genital masculino, né? Que é um pacto que Deus fez ali com Abraão, que ele deveria, todos os homens israelitas ali no 8º dia, tinham que fazer esse corte para ter uma marca ali na sua vida, que ele fazia parte do povo judeu, que ele era de Jesus, vamos dizer assim, era uma marca. Então aqui que ele está dizendo, que se o incircunciso guardar a justiça... Não, perdão. A circuncisão é verdadeiramente proveitosa, no caso aquele corte, aquela marca, é proveitosa se você guardar a lei. Se você é um transgressor da lei, a tua incircuncisão, a sua circuncisão fica como uma incircuncisão. É como se você não tivesse feito nada, aquela marca ali não existe na sua vida. Versículo 26. Portanto, se um incircunciso guarda a justiça da lei, não será sua incircuncisão julgada como circuncisão? O que ele está falando aqui? Aquele que não tem essa marca, não fez esse corte ali no órgão genital masculino e anda diante de Deus certinho, obedece à lei, a sua incircuncisão ali, aquela marca que falta no seu órgão genital, não vai se transformar numa circuncisão? Não vai ter uma marca de Cristo em sua vida? Apesar de ali no seu corpo não ter aquele corte? Continuando aqui. E se a incircuncisão, que é por natureza, cumpre a lei, julgar-te-á a ti mesmo pela letra, e a circuncisão é transgressor da lei. Versículo 28. Porque não é judeu o que é exteriormente, nem é esta circuncisão que é exteriormente na carne, mas é judeu o que há no interior. E a circuncisão é a do coração, no espírito e não na letra, cujo louvor não é de homens, mas de Deus. Então aqui ele está falando no versículo 28. Porque não é judeu o que é exteriormente, nem é essa circuncisão que é exteriormente na carne. Então essa marca que se diz eu sou judeu, não é algo exterior, Paulo está dizendo. Isso aqui é um símbolo, é só um símbolo ali que eles realizam na sua carne. Mas ele está dizendo assim, o judeu, ele não é o que ele é exteriormente, o judeu é o que ele é interiormente. Aí diz aqui, ó, mas o judeu é o que é interiormente, é o que está dentro do seu coração. Você é judeu se você tiver essa marca no seu coração. Ainda diz assim, é a circuncisão do coração, no espírito. O espírito te circuncisa, vamos dizer assim, cria essa marca no seu coração. E assim, você tem uma marca na sua vida, no seu coração, do Espírito Santo habitando na sua vida, e não na letra, no caso, na lei, cujo louvor não é de homens, mas de Deus. Então, aquela marca, aquele simbolismo ali que eles fazem ali, no corte no seu órgão genital, ali no pênis do homem, não é nada. Isso que Paulo está dizendo. Que o judeu de verdade, ele não é o que é externamente. Ele não é essa marca no pênis do homem, ele é dentro do seu coração, quando o Espírito Santo habita dentro dele e marca ele ali no coração, dizendo, eu tenho a marca de Cristo, eu tenho a marca
eu tenho a marca do Senhor na minha vida. É isso que ele está querendo dizer aqui. Amém? Capítulo 3. Louvado seja Deus. Vamos lá. Continuando. Versículo 1. Que vantagem, então, tem o judeu? Ou que proveito há na circuncisão? Ele está fazendo uma pergunta. Versículo 2. Muita, sob os aspectos, principalmente porque foram-lhe confiados oráculos de Deus. A palavra de Deus foi confiada. Então ele faz a pergunta, o que adianta ser judeu? O que adianta a circuncisão? Ele está dizendo muitas, né? Em muitos aspectos, principalmente porque foi confiada a palavra de Deus aos judeus. Versículo 3. E se alguns deles não creram, a sua incredulidade anulará a fidelidade de Deus? De forma alguma. Sim, que Deus seja verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que seja justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. Eu vou ler esse versículo aqui 4, esse versículo 4 aqui em outra linguagem. Talvez fique um pouquinho mais fácil, tá? Na verdade, eu vou começar aqui do versículo 3. Sendo assim, que importa se alguns desses judeus forem fiéis? A infidelidade deles conseguiria anular a fidelidade de Deus? Versículo 4. Absolutamente não. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que seja justificado em tuas palavras e sejas vitorioso quando fores julgado. Mas se a nossa injustiça... Não, eu fui só até o 4, né? Amém. Continuando aqui no versículo 5. Mas se a nossa injustiça ressalta a justiça de Deus, o que diremos? Seria Deus injusto por tomar a vingança? Eu falo como homem. Ele está falando aqui, então, que a justiça dos homens, como é limitada e não somos justos, na verdade, isso ressalta a justiça de Deus. Porque quando nós olhamos para Deus e a sua justiça, nós percebemos o quão injusto nós somos. Continuando aqui no versículo 6. De forma alguma. Pois, então, como Deus julgará o mundo? Pois se a minha mentira fez abundar a verdade de Deus para a sua glória, por que sou eu ainda julgado também como um pecador? Ele está querendo dizer assim, então se a minha mentira abunda a verdade de Deus, por que então eu estou sendo julgado como um pecador? Versículo 8. E por que não dizemos como somos caluniosamente reportados e como alguns afirmam que dizemos? Façamos o mal para que venha o bem? A condenação dos tais é justa. Versículo 9. Então o que? Somos melhores do que eles? No caso do que os judeus? Ele está falando aqui sobre os judeus que não creram, né? Não, de maneira nenhuma. Pois nós já provamos antes que tanto judeus como gentios, todos eles estão debaixo do pecado. Então ele está dizendo aqui que todos, tanto judeus como não judeus, estamos debaixo do pecado. Versículo 10. Como está escrito, não há nenhum justo, não, nem um. Versículo 11. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. É muito forte isso, né, meu irmão? Aqui fica muito claro que todos nós somos muito falhos diante de Deus. Todos nós somos iguais. Muitas vezes o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa arrogância nos faz acreditar que somos melhores. Mas nós não somos. Ah, então porque você crê em Senhor Jesus, você é melhor que outro? Não, você também pecou, você também errou, você também é pecador. Nós somos, eu, você. E é isso que ele está dizendo aqui. Como está escrito, não há nenhum justo. Não, nem um. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Imagine para Deus, né? Quando Ele nos fez de forma tão perfeita, tão diferente. Com a criação Ele só falou conosco, Ele veio nos moldar. E olha para o mundo, para a humanidade, vê o tão longe nós estamos dele. Quão pecadores nos tornamos. Deve ser uma tristeza no coração de Deus, eu imagino isso tudo. Versículo 12. Todos se desviaram do caminho e juntamente se tornaram inúteis.
Não há quem faça o bem. Não há nenhum. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas lágrimas engano. Veneno de áspide está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria. E eles não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Isso tudo aqui, irmãos, desde o versículo 12 até o versículo 18, mais ou menos, ele está citando algumas partes da Bíblia, Salmos, tem algumas partes de Salmos, tem Isaías também, ele está citando essas palavras, tá? Versículo 19. Ora, nós sabemos que todas as coisas que diz a lei, ela o diz aos que estão debaixo da lei, para que toda boca se cale, todo mundo se torne culpado diante de Deus. Por isso, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada à sua vista, porque por meio da lei vem o conhecimento do pecado. Então, sem a lei, antes de vir a lei ao mundo, as pessoas não tinham consciência de que aquilo era pecado. Ó, aqui diz, versículo 20, porque por meio da lei vem o conhecimento do pecado. Foi através da lei que veio esse conhecimento do pecado. Antes da lei, ninguém sabia que aquilo era pecado. Não tinha nada escrito que dizia isso para as pessoas. Versículo 21. Mas agora a justiça de Deus se manifestou sem a lei, tendo testemunho da lei e dos profetas. A justiça de Deus que é pela fé de Jesus Cristo para todos e sobre todos que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Aí aqui está dizendo, mas agora a justiça de Deus se manifestou sem a lei, não precisou da lei. Que no caso era falada ali pelos profetas, ali na própria lei. A justiça de Deus veio pela fé em Jesus Cristo. Isso nos justificou, não através da lei. Porque todos pecaram e versículo 23, porque todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Versículo 24. Sendo justificados livremente pela sua graça, através da redenção que há em Jesus Cristo. Nós somos justificados livremente, através ali do sacrifício de Jesus Cristo ali naquela cruz, pela sua redenção. A quem Deus estabeleceu para ser uma propiciação, através da fé no seu sangue, para declarar a sua justiça pela remissão dos pecados que são passados na paciência de Deus. Quando fala propiciação, é como se Jesus tivesse removido os nossos pecados. Quando fala propiciação, também é apaziguar a ira, é reconciliar com Deus. Então ele está dizendo assim, a quem Deus estabeleceu para ser uma propiciação, Jesus ali, através da fé no seu sangue. Então, através da fé do sangue em Jesus Cristo, é removido aquele pecado. Aquela ira de Deus é apaziguada. E nós somos reconciliados com Deus para declarar a sua justiça pela remissão dos pecados passados na paciência de Deus. Então, através da fé no seu sangue, nós temos a nossa propiciação, então é removido esse pecado sobre nós, a ira de Deus é apaziguada e nós nos reconciliamos com Deus. Amém? É mais ou menos isso que está dizendo aqui. Versículo 28. Para declarar, eu digo, a sua justiça neste tempo, para que ele seja justo e justificador daquele que crê em Jesus. Versículo 27. Onde está então a vanglória é excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Portanto, concluímos que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. É ele Deus somente dos judeus? Não é ele também dos gentios, no caso os não-judeus? Sim, também dos não-judeus. Visto que há um só Deus, que justifica a circuncisão pela fé e a incircuncisão por meio da fé. Anulamos então a lei pela fé? De forma alguma. Antes estabelecemos a lei. Quando diz estabelecer, é antes nós colocamos em vigor ou instituímos a lei. Então aqui está dizendo que não é por obras, é pela fé.
É pela fé, nós somos justificados pela fé e não por obras. Não é por obras da lei, não é por aquilo que nós executamos. É pela fé que nós somos justificados. Então aqui está dizendo no versículo 30, visto que há um só Deus, um Deus de todos, que justifica os judeus pela fé e os não judeus por meio da fé também. Tem momentos que Paulo usa aqui a palavra circuncisão e incircuncisão para se referir. Circuncisão aos judeus, que são aqueles que fazem a circuncisão, e a incircuncisão aos não judeus. Então, quando ele diz aqui no versículo 30, visto que há um só Deus, que justifica a circuncisão, no caso, os judeus pela fé, e a incircuncisão por meio da fé, no caso, os não judeus pela fé. E ainda ele diz, anulamos então a lei pela fé? Nós jogamos fora a lei? Não, nós a colocamos em vigor, nós a instituímos a lei pela fé. Nós começamos a executar, colocar em prática a lei por causa da fé. É assim que acontece. Então a lei ela não é jogada fora depois que Jesus veio, não. Jesus veio para pôr em vigor, para instituir, para pôr em prática aquilo que os homens só falavam. Como o sepulcro caiado que falava e dentro estava tudo sujo. Não, Jesus veio para pôr em prática, para dizer, é necessário você fazer. Você não é salvo somente por estar ali com um cortezinho no seu pênis. Não, você precisa cumprir com a lei. Você precisa cumprir. Então ele não veio para jogar fora a lei, ele veio para cumpri-la, ele veio para instituí-la, ele veio para colocá-la em vigor. Amém? Vamos parar por aqui. No próximo vídeo, nós vamos dar início aqui no capítulo 4, versículo 1. Espero que você esteja aprendendo. Como eu disse, são palavras difíceis. Se fica difícil, leia na sua casa, releia e peça ao Espírito Santo para te trazer o entendimento, porque é Ele que nos instrui, meu irmão, não somos nós. Esse livro aqui é o único livro que nós temos o privilégio de ler com o próprio autor do lado. Então, peça para o autor da Bíblia te ensinar, que ele vai te ensinar. Tenha paciência que não é da noite para o dia, mas ele vai te ensinar. Amém? Fica com Deus. Se você curtiu, curte, comente, diga para mim se está agregando na sua vida nos comentários. Como eu disse, isso ajuda a ser relevante, né, ali para o YouTube. Começa a levar mais para frente os nossos vídeos. Envia para os seus amigos, irmãos, aí para aqueles que você sabe que está precisando de uma ajuda para ler a Bíblia, manda para ele. Amém? E fica com Deus. Até o próximo vídeo. Em nome de Jesus. E até lá.